Enquanto vândalos destruíam os prédios dos três poderes em Brasília e golpistas tentavam bloquear refinarias, torres de transmissão de eletricidade também foram atacadas em lugares bem distantes entre si. Coincidência? Pois é, na live que a gente fez aqui, Tássio, no dia 9, na segunda-feira, a gente chegou a falar sobre os planos A, B e C, né? O plano A, que era atacar os prédios lá na Praça dos Três Poderes, e daí o plano B, que era trancar, bloquear as rodovias, e o plano C, que era bloquear as refinarias, né? Depois, olhando lá nos comentários, eu vi algumas pessoas até comentando uma coisa que tinha razão, né? Que não era necessariamente um plano A, B e C, poderia ser tudo serviço como parte de como fases de um único plano maior, né? Mas o fato é que falharam. Conseguiram causar um belo de um estrago que já está sendo colocado como um custo de mais de 3 milhões de reais para a reconstrução lá dos prédios, mas acabaram sendo retirados. O plano inicial era que eles ficassem dentro dos prédios, ocupassem aqueles prédios. Não conseguiram. Não conseguiram bloquear as rodovias, teve alguns pontos de bloqueio no decorrer do dia, mas não conseguiram, e também não conseguiram bloquear as refinarias. Agora está vindo à tona que havia aí talvez um quarto elemento, não vamos falar de plano D, mas um quarto elemento aí, com relação a torres de transmissão de energia elétrica. Vamos ver isso. De 3 torres de transmissão acendeu alerta no setor elétrico. A suspeita é de ataque deliberado, já que não havia problema climático, não tinha nada, tipo tempestade. Valteno de Oliveira tem mais detalhes. Conta para nós, Valteno, o que nós sabemos dessa história? Vaneg, graças a Deus, o problema, pelo menos até o momento, está controlado. Hoje, o Sistema Integrado Nacional funciona sem problemas, mas de acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, indício de vandalismo e sabotagens. Tudo aconteceu entre a madrugada de domingo, entre domingo à noite, melhor dizendo, e a madrugada de segunda-feira. No Paraná foram registradas várias ações na linha de transmissão de Furnas que liga Foz do Iguaçu a Ibiúna, no interior de São Paulo. Já na região norte, o problema foi na linha que liga o Acre a Rondônia. Em nota, a ANEEL diz que foram cortados os cabos que davam sustentação às torres. A agência também informou que criou uma rotina de acompanhamento da rede e que a normalização de toda a estrutura será até sexta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Então, foram aí 2 torres que caíram em Rondônia e uma no Paraná. Não há provas de conexão entre essas quedas aí dessas torres e as ações que aconteceram na refinaria ou a invasão em Brasília e tal. Mas, assim, a gente tem que considerar que, assim, seria uma coincidência muito grande. Não tem provas ainda, né, Sofia? Ainda, vou arriscar. exatamente. Vou arriscar aqui dizer, não tem provas ainda. E também a questão aí, que ainda está se tratando como suspeita de sabotagem, suspeita de vandalismo. No Valor Econômico, o jornal Valor Econômico já se chegou a falar de terem usado um trator para tentar derrubar a torre no Paraná, mas ainda nada é confirmado. Apesar de ter sido essas 3 torres que caíram, teve mais torres que foram danificadas. Vamos ver. Agência, após inspeção no local, foram encontrados danos em outras 3 torres próximas, que não caíram. Isso está se referindo ao Paraná, onde caiu uma torre, houve outras 3 torres próximas danificadas. As estruturas são responsáveis por transmitir a energia gerada por Itaipu para o Sistema Interligado Nacional. Ok. Com relação a isso aí, a ANEEL teve que dar alguma resposta a essa ação, né? Agências levaram à criação de um gabinete de acompanhamento que vai receber e processar informações sobre novas tentativas de sabotagem ou vandalismo.
tanto sob o aspecto de integridade física, como também cibernética das instalações. A ANEEL disse que nenhum dos casos identificados provocou a interrupção no fornecimento de energia. E informou também que, desde ontem, dia 9, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, passou a adotar medidas para aumentar a segurança e evitar o corte de energia, como, por exemplo, o aumento da carga nas subestações com maior potência. Sim, se eventualmente ficar comprovado que isso aí realmente foi uma sabotagem, vandalismo, e feito pelos bolsonaristas, aí acho que não tem nem dúvidas que a palavra certa a usar é aquela palavra que a gente não pode falar aqui porque o YouTube não gosta, que começa com T e termina com um ismo, né? Sofia, olha... Então, pode terminar seu raciocínio, desculpe interrompê-la. E, não, a única coisa que eu teria a adicionar é que, assim, eu tô vendo que a gente está precisando ter um tipo de preocupação que até agora aqui no Brasil a gente não costumava ter muito, né? Você pensa, olha, por exemplo, os Estados Unidos antes e depois do 11 de setembro de 2001, você vê que houve uma mudança muito grande na forma deles de pensarem e de fazer as coisas. Aqui no Brasil, me parece que até agora esse tipo de preocupação era um tipo de preocupação menor. E pelo que a gente já está vendo aí, essa questão da ANEEL, também que a gente está vendo essa questão em Brasília, é uma preocupação que a gente vai ter que começar a ter com mais frequência, infelizmente. Infelizmente. E eu quero trazer aqui, porque tem uma discussão muito grande nas redes sociais, inclusive dentro da mídia, sobre o uso ou não dessa palavra, né? Que a gente não pode ficar falando muito aqui, se está adequado usar ou não. E um dos pontos de vista é o ponto de vista jurídico. Legalmente, nós temos uma lei que trata dessa questão no Brasil, e essa lei fala de atos que poderiam ser semelhantes, mas ela fala da situação de xenofobia, de religião, de outras situações, mas ela não coloca ali o contexto político. Então, assim, estritamente, tecnicamente, dentro do aspecto somente jurídico, os crimes que foram praticados são de outra natureza, não vão ser aplicados por essa lei. A princípio. A princípio, por quê? Porque o STF, por exemplo, em 2014, se não me engano, ele alargou o conceito da lei de racismo para incluir ali dentro a questão da homofobia. Tá? Então, é possível que o STF alargue o conceito dessa palavra para caber aqui esses tipos de atos. Agora, uma coisa é correta, o direito não detém o monopólio da significação das palavras. E isso é um problema muito grave entre as pessoas que operam o direito, entre advogados, em querer achar que o direito, por exemplo, se está formalmente legal, por exemplo, não pode chamar de golpe. Ou se não está previsto na lei, não pode chamar de ismo. Então, isso não é verdade. Existem outras significações, existem outros ramos, existe a história e existe, por exemplo, o próprio dicionário. Eu vou ler para vocês aqui, ó, o dicionário, o que o dicionário Oxford fala. Dessa palavra, o significado é o emprego sistemático da violência para fins políticos, especialmente a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada de poder. Olha o conceito. Aí você fala, nós tivemos mortes, Mestre Moa, o Marcelo Arruda, nós temos a intimidação, nós temos o discurso de ódio nas redes sociais, ameaça, incitação, sabotagem, como nós vimos, bloqueio de estradas, invasão, destruição de prédios públicos. Gente, é isso. Não tenham medo de usar essa palavra, não tenham medo de qualificar isso como deve ser feito. Inclusive, por exemplo, em outros ordenamentos jurídicos, e a própria ONU chama disso que precisa ser chamado mesmo. Nós aqui, claro, já explicamos no começo da live, estamos só usando esses eufemismos aqui, tipo vandalismo, manifestação, mas é por uma questão só do algoritmo do YouTube, entendeu? Mas acho que é isso. Não tem o que tirar e pôr.